Primeiramente, boa tarde a todos. É um grande prazer ver todo mundo aqui, né? Esse evento é fruto de um trabalho de longa data, com muitas mãos, né? Feito a muitas mãos. Eu fico muito feliz em ter muitas pessoas aqui presentes que fizeram parte dessa história, que nos ajudaram a divulgar esse evento, que é um sucesso. Haja visto aí a presença massiva de todos vocês, ao qual eu agradeço imensamente. Então, sem mais delongas, a minha ideia aqui não é fazer a introdução do evento, é fazer essa apresentação. Então, aqui a ideia... Eu sou Daniel Mischa, vice-presidente da atual gestão da PEB, e nesse trabalho aqui a gente vai apresentar um pouco da história da nossa associação e o movimento de diáspora científica brasileira na França, através dessa perspectiva. Aqui, rapidamente, o sumário. Então, eu vou falar brevemente sobre a PEB, depois eu vou falar um pouco da história, os documentos históricos que a gente analisou, que a gente avaliou e analisou. Depois eu vou passar rapidamente para um perfil que a gente pôde traçar através dos formulários de associados que a gente tem coletado ao longo dos 10 últimos anos, e também de dados que a gente conseguiu da década de 90, e principalmente desse evento, e obrigado pela paciência em preencher o formulário, porque ele está sendo usado aqui justamente para a gente fazer essa discussão da diáspora. Bom, então a PEB é a sigla que representa a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na França, como vocês bem sabem, é uma associação de caráter civil dirigida por gestões eleitas e voluntárias. Isso é muito importante, né? A PEB, eu costumo dizer que é da comunidade de pesquisadores e estudantes brasileiros para a comunidade de pesquisadores e estudantes brasileiros. Então, é um processo democrático, inclusive nossas eleições vão ser anunciadas em breve, para a próxima gestão da PEB, que se finaliza agora em dezembro. E totalmente voluntário, gente, sem fins lucrativos. Então, o trabalho que a gente faz é realmente um trabalho voluntário, gratuito, né, sem remuneração nenhuma, mas um trabalho feito com muita dedicação, carinho e amor para integrar a diáspora e, quem sabe, a gente também tentar dar esse retorno para o nosso país, né, de alguma forma. Então, ela congrega pesquisadores e estudantes brasileiros, tanto que vivam na França, como aqueles que vivam em outros países e que têm alguma ligação com a França. Os objetivos eu já citei, né, mas são importantes. Depois eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a gente no nosso site, redes sociais. Mais importante ali, esse evento, a gente, graças à embaixada que deu essa abertura para a gente, de realizar em conjunto com eles esse evento para celebrar os nossos 40 anos, o qual a gente agradece enormemente, em nome tanto do embaixador como dos setores de ciência, tecnologia e inovação e de educação, onde a gente pode celebrar essa data tão importante para a gente. Fundada em 84, obviamente 40 anos em 2024, temos orgulho de dizer, nós somos, juntos com a BEP, que é um trocadilho ali de letras do Reino Unido, uma das instituições mais antigas de diáspora científica brasileira. Aqui então está a prova, 1984, 6 de maio, saiu a publicação no Diário Oficial, com a oficialização da nossa instituição. E o que eu vou mostrar para vocês aqui, então, foi a coleta de arquivos que a gente tem, graças às gestões anteriores, onde tem muitas pessoas aqui presentes que contribuíram para isso. Eles escanearam esses documentos, então a gente teve acesso a eles, estão no Drive, e a gente pretende divulgar esses documentos publicamente para que todos possam fazer suas pesquisas e usar a PEB como espaço acadêmico mesmo, né, de pesquisa, e, enfim. Mas é um arquivo, infelizmente, muito fragmentado. A gente tem saltos de anos ali, de décadas. A gente não tem um histórico completo, o que é uma pena, né? E aí, nos próximos slides, eu vou apresentar para vocês alguns recortes desse material, desde 88, que a gente encontrou, enfatizando desde sempre esses eixos aqui, que é muito bom frisar: a realização de colóquios acadêmicos, momento de interação e de troca entre a comunidade de pesquisadores e estudantes brasileiros na França, os debates sobre a política nacional, a comunicação com o poder público brasileiro. Isso é uma coisa que me surpreende muito, a riqueza, né, dessas trocas com o Brasil, e algumas anedotas que depois eu vou mostrar para vocês. Bom, então o colóquio, ele é a grande marca da associação, né? O colóquio acadêmico, que é esse espaço de trocas, ele acontece desde 1987, de acordo com os dados que a gente conseguiu coletar. E aí a gente vê 87, na década de 90, até eu coloquei ali para dar um salto grande, mas para mostrar que ele existe. A gestão de 2023 fez o último colóquio, e já vou deixar aí também a publicidade. Semana que vem a gente tem o nosso colóquio, né, no dia 7 de dezembro, vai ser em Paris também. Convido todos já a saber um pouco mais no nosso site. A gente vai falar um pouco mais sobre ele depois. E aí um desses colóquios foi muito importante, né? O quarto colóquio, o quarto que eles chamaram Encontro da PEB, foi um encontro que parece ter sido muito rico, né?
foi um encontro onde teve a presença dos embaixadores, de presidentes, diretores da CAP, CNPq e do COFCUB. Então está aqui nesse jornalzinho. Eu esqueci de dizer, são jornaizinhos que eram publicados na época, enviados por cartas associados, né, imagine, década de 80, né? Então é um trabalho muito interessante e é muito bom ter esses documentos para a gente poder analisar. Então o que foi o quarto encontro? Não vou ler para vocês, obviamente, mas ele vai descrever aqui a presença do Ministro da Educação, ele vai descrever a presença de diretores da CAP e CNPq, mas muito interessante também a presença de outras redes de diáspora dos outros países, ao qual também gostaria de agradecer a presença aqui. Ele também menciona que as redes do Reino Unido e da Espanha estavam presentes e vieram. Então essa integração que a gente conseguiu fazer hoje, ela remonta um pouco, ela não é totalmente novidade, né? Já na década de 80 isso já existia e a gente está recuperando, né, depois de muito tempo. Isso é muito legal, eu fico muito feliz com isso. E esse encontro, né, com o poder público brasileiro não eram eventos raros, a gente vai encontrar em vários jornaizinhos desse. Reunião conjunta PEB, CAP, CNPq, a gente vai encontrar o ministro da Ciência, Tecnologia e Educação vindo na França e fazendo reuniões com a PEB, tá? Reunião com o CNPq, então em vários jornaizinhos a gente vai ver. Então, a gente, né, tem esse interesse de nos aproximarmos do poder público brasileiro para que a gente possa levar as demandas, né, do pesquisador brasileiro que está no exterior, mas também de usar as boas práticas que a gente conhece de fora do Brasil e não necessariamente copiar e colar, porque cada país tem sua realidade, mas de adaptá-las para a realidade brasileira e, quem sabe, poder contribuir com as políticas públicas no Brasil. Esse é um dos meus maiores sonhos, eu sei que de muitos aqui também, mas um passo de cada vez a gente vai chegar lá. Então, essas reuniões com o ministro não eram raras e tampouco a troca de correspondências com oficiais do governo. E aí eu fiz destaque aqui para uns ofícios que foram enviados, vocês vão ver aqui, né? Para o embaixador do Brasil em Paris, que é um contato mais próximo. A gente vai ter aqui o senador Eduardo Suplicy, uma carta para o Eduardo Suplicy. A gente vai ter o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e até carta para o presidente Lula, né? E na época da década de 90, para o presidente Itamar Franco. Então, para vocês verem como a PEB tem um papel importante nesse movimento de debate político e contribuição com o cenário nacional. E esse debate político ele se fez presente desde sempre, não só nesse contato direto com o poder público, mas sempre com momentos de discussão na França sobre o cenário nacional. Então aqui tem num desses jornaizinhos, né, a discussão de queda de ministro, de impeachment, até o que foi realizado na troca de governo em 2023, que o professor Antônio Brasil, então, realizou essa discussão aqui na Maison do Brasil. Então, essa discussão política está sempre presente, também organizada pela PEB, eu lembro, né, Everton, Nicolas, trouxeram o professor Antônio Brasil esse evento na Maison, com apoio da PEB, do Comitê de Residentes da Maison da época. Então, é sempre muito rico essas trocas. E aí, algumas anedotas, né, nesse jornalzinho saíam classificados, pessoas que estavam se mudando, pessoas que estavam se desfazendo da casa, vendem pequenos objetos de casa, vende 2 estantes IKEA, vende Suzuki, vende de tudo. Isso saía no jornalzinho da PEB, né? Olha que legal. Então tem esses classificados aí. CNPq, bolsista voltando para o Brasil, vende a casa. Desconto para quem quiser ficar com tudo. Então a gente sabe, quem mora aqui fora sabe, né, que esse tipo de coisa ajuda pra caramba, né? Isso saía no jornalzinho da PEB. Olha que lindo, né? Que legal. Então, é realmente de trabalhar no dia a dia do pesquisador, nas demandas, nas necessidades. Então, é uma pluralidade de atuações que a PEB garante, que é muito, muito rico. Anúncios de tese públicos, né? Então, você tem aí pessoas que iam defender teses, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, que faziam seus anúncios de tese, para o pessoal que tivesse interesse em ir. E o que eu achei muito legal, as universidades brasileiras anunciavam, através da PEB, vagas em concursos, para quem tivesse interesse em retornar, que fizesse essa ponte, né? Então, muito legal. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais abre os seguintes concursos, né? E a Universidade de São Paulo está organizando um cadastro de recém-doutores que tem como objetivo o preenchimento dos seus quadros. Então, olha que riqueza. Tudo isso está lá, a gente vai tentar disponibilizar, tá, no site. Não garanto até o final da gestão, mas se não, a gente deixa o compromisso para a próxima gestão fazer isso. Bom, não um compromisso, porque eu não posso prometer nada por ninguém. Mas fica uma forte indicação. Bom, enfim, eu vou passar mais rápido, gente, porque eu não quero me alongar, tá? Manual do bolsista, que a gente está trabalhando também agora para
poder publicar, algumas discussões sobre o papel da PEB, discussões sobre o futuro da PEB. É muito rico, tá? Então, infelizmente, não vou conseguir passar por tudo. Tem aqui um mapeamento da diáspora de 93, que eu vou usar daqui a pouco. Tá? Então, aqui é só para mencionar que existiu, e eu vou usar daqui a pouco esse trabalho. E aí eu vou finalmente voltar agora para a questão do perfil dos associados. Então, a gente coleta desde 2014, gestão de 2014, fez a primeira vez o lançamento do formulário Google para associação, e desde lá para cá a gente coleta simplesmente todos os dados de associados. E aqui o que eu vou dizer é o que eu mencionei no início, a história da diáspora brasileira na França sob a ótica da PEB, porque eu não tenho dados de outras associações. Então, eu coletei os dados associados em 2014, 2024, e a formulário de descrição desse evento. Então, a metodologia foi alguns recortes, fazer uns gráficos, vocês vão ver já já. Então, a primeira dimensão que eu queria trazer é a questão do gênero, né? Então, o gênero ali é predominantemente feminino. Então, vocês vão sempre ver aqui o dado geral, né, os 10 anos integrados num gráfico, e ali sempre a distribuição temporal. Tá? Então, sempre foi predominantemente feminina a PEB, né, a associação na PEB, 60-40, e aqui vocês vão ver que nos últimos anos a tendência de se equilibrar aqui em torno de 50%, enfim, e aqui está em uma linha preta, está mostrando o número de associações que a gente vê nesse gráfico, nessa eixo aqui do lado. Então, a gente vê que teve seus altos e baixos, mas que houve uma queda muito grande a partir de 2018, ali na época da Covid ficou muito baixo, que deu uma remontada aqui depois, nos próximos anos, mas que voltou a cair. A gente vai tentar discutir esse movimento daqui a pouco. A idade, né? Então, eu fiquei bem também interessado nisso, porque demonstra, a faixa etária está ali acima dos 35 anos predominantemente, entre 35 e 50 é a maioria, mas se a gente pegar todo mundo acima dos 35, isso dá mais de 80% da associação. E um público universitário ali, mais jovem, que não está muito bem representado. Então, assim, a gente tem que entender por que a PEB não é atrativa para esse público, enfim, ou se não chega essa informação, etc. E é até bom, até mencionei com os colegas da Brasa, a Brasa, que é uma associação mais jovem, né, de pesquisadores e estudantes mais jovens, estão aqui presentes hoje, agradecer a presença de vocês, para a gente conversar isso também, vai ser interessante a gente ver como é que a gente pode fazer para associar todo mundo, e todo mundo está dentro da PEB, porque a gente está vendo, né, que a PEB é esse espaço de defesa do ponto de vista do pesquisador e estudante, mas também dessa comunicação com o poder público. O interesse das pessoas em vir para a França é basicamente estudar, tá? 81%, mas a gente está vendo aqui, ó, que nos últimos anos tem uma tendência do amarelinho começar a ganhar e o laranja, que aí é mais um outro perfil de diasporado, que é pesquisador e professor, né? Basicamente aqui está escondido nesse outro. Então, a gente consegue perceber que os profissionais, buscando oportunidades, eles estão começando a vir mais para fora, o que não era muito comum anteriormente. Mas a mensagem aqui é que a maioria vem para estudar, e estudar o quê? Fazer o seu doutorado, né? Então, doutorado com 64%, predominantemente ali, alguns fazendo mestrado. A gente vê que a distribuição tem mudado também, justamente por essa questão do profissional que tem vindo buscar outras coisas, mas é isso. Eu vou tentar correr aqui para não me prolongar muito nos próximos painéis. A área do conhecimento gritante, majoritariamente, ciências humanas e sociais, e linguística, letras e artes, né? Então, a gente vê uma predominância muito grande ao longo de todos os anos dessas três áreas do conhecimento. E aí, rapidamente, terminei aqui de apresentar os nossos dados históricos de 10 anos, vou fazer rapidamente duas comparações, uma com a década de 90 e outra com o formulário desse evento, rapidinho. Então, aqui a gente vê uma comparação, a gente, então, tem uma grande similaridade, tá, no perfil dos alunos, das pessoas que vêm, quer fazer doutorado, 77% em 93, 64% nesses 10 últimos anos, mas uma grande diferença na área do conhecimento. Na década de 90, era muito mais repartida as fatias, e principalmente a área de ciências exatas, engenharias, contribuía muito mais. E hoje não é o caso. Então fica também essa reflexão para a gente fazer eventualmente mais tarde, que eu estou só levantando os dados, depois a gente pode debater e discutir quando a gente tiver a oportunidade. E aí, só para finalizar aqui, a comparação desses dados com os desse evento, e eles concordam em muitos pontos, tá? Então, esse aqui talvez seja a análise mais fresca possível que a gente tem da diáspora na França, porque esse evento foi largamente divulgado, eu acho que chegou a todo mundo que tinha interesse ou que podia. Então, a gente vê ali a comparação do gênero, é basicamente a mesma, mais de 60%.
A idade ainda sendo representada bastante por pessoas mais velhas, entre 35 e 50, a fatia com 50, mais de 50 anos também, mas a fatia de jovens deu uma engrossada aqui que a gente tinha conversado, talvez a presença da Brasa nesse evento tenha refrescado um pouco nosso público. O interesse na França continua ainda o mesmo, maioria com doutorado, a fatia de mestrado aumentando, tá, comparado com anteriormente, e a área do conhecimento está bem pequenininha ali, gente, desculpa, mas foi a forma mais rápida que eu tive, eu fiz isso ontem, as inscrições acabaram às 22, eu tinha que trazer para hoje, enfim, não está na melhor forma visual possível. Ainda continua sendo ciências humanas, sociais, linguísticas, letras e artes, predominantemente ali, gritante, com mais de 60% pelo menos. E aqui a distribuição é de onde vêm as pessoas. Então, para concluir essa correria aqui, eu espero ter mostrado para vocês que a PEB sempre esteve presente e continua presente ao lado do pesquisador estudante brasileiro na França, defendendo os pontos de vista, lutando pelas suas dificuldades e apoiando seus projetos. A PEB sempre se destacou pelo seu posicionamento político em relação aos acontecimentos no Brasil, trabalhando para mudar a realidade do nosso país através da contribuição nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação. O perfil, como vocês viram, mudou muito ao longo do tempo, devemos levar isso em consideração na definição de ações da própria associação e também, no caso da embaixada, né, como construir políticas públicas para esse público. Bom, viva a PEB, longa vida à nossa associação e não deixem de se associar, gente, porque isso é muito importante. Muito obrigado.